2 do nosso treinamento sobre gerenciamento de tempo. Eu espero muito que você esteja absorvendo cada um desses princípios, que eu creio que é Deus mesmo quem estabelece, sabe? Para que nós possamos colocar as nossas bases e construir sobre esse firme fundamento que é a nossa fé, planejamento, sabe? E o próprio Jesus ele falava a respeito disso, a respeito de que ninguém vai para a guerra sem antes planejar, sabe? Ninguém constrói algo sem antes ter planejamento, porque senão de outra forma as pessoas vão ver que aquilo ficou inacabado ou enfim, não houve sucesso. Então, não por conta das pessoas, mas por conta dos frutos, e Deus ele espera que nós tenhamos frutos que permanecerão. Então, por isso que a gente está preparando vocês aqui para que os frutos não apenas apareçam na vida de vocês, mas eles possam permanecer. E o próximo conteúdo que eu preparei aqui, como vocês já podem ver, é um conteúdo tirado lá da Escola de Ministros, das minhas anotações, do que eu anotei de lá, e o nome do professor é Diácono. Parece diácono, né? Mas é um grande homem de Deus, aprendi muito com ele e, nossa, fantástico. E foi incrível porque esses princípios que ele trouxe, eu já tinha visto no curso de engenharia de produção, e ele trouxe à luz da palavra, então ficou melhor ainda. Então, como nós vamos começar, né, falando a respeito de gerenciamento de tempo, o gerenciamento de tempo ele envolve organização, porque você se organizar não é você perder tempo, muito pelo contrário, você acaba ganhando tempo quando você se organiza. E essa matéria, na Escola de Ministros, ela é separada nesses dois temas, de organização e liderança. E como eu já falei anteriormente, mesmo que você não seja líder em departamento nenhum na igreja, líder de algum grupo no seu trabalho, pelo menos você é líder de si mesmo. E quando você é líder, é requerido de você a organização. Então, o que são cada um desses princípios aqui do 5S? Por que é chamado de 5S? Porque são 5 S's do japonês. E como vocês podem ver aqui, né, são as palavras Sei, que significa senso de utilização, Seita, que é o senso de organização, Seiso, que é o de limpeza, Seiketsu, que é o de saúde e higiene, e Shitsuke, que é o de autodisciplina. Então, são 5 sensos que você pode aplicar na sua vida para que ela se torne cada vez mais organizada. Então, o que é o SEI, que é o senso de utilização? Basicamente, você só realmente focar naquilo que de fato você utiliza. Ou seja, você dá o que você não usa. Às vezes você pede tanto ao Senhor, né? Roupas novas, sapatos novos. Mas por que não semear essas roupas, esses sapatos? Tem tanta roupa que se você parar para poder dar uma olhada no seu guarda-roupa que você nem mais usa, e é muito importante você fazer periodicamente essa, essa atitude de semeadura mesmo, de você parar para poder olhar isso e semear na vida de pessoas. Eu costumo fazer isso e, graças a Deus, o Senhor tem renovado o guarda-roupa, mas antes de essa renovação chegar, primeiro eu preciso tirar o velho. Então você descarta, você abençoa com aquilo que você não precisa mais, e lembre-se, abençoe a vida de pessoas, não com coisa estragada, sabe? Porque eu tenho certeza que Deus também não te abençoou com o resto, nem com coisa estragada, sabe? Que sejam coisas assim que estejam nem também em perfeito estado, mas que estejam algo assim que dê para se utilizar, que a pessoa utilize da melhor forma possível, tá ok? O próximo senso é o de organização, e é muito importante destacar algo aqui, que até algo que um amigo pessoal do irmão Reagan falou, que ele, na época que ele supervisionava os pastores lá nos Estados Unidos, ele conseguia saber se o pastor ele estava tendo sucesso ou não no seu ministério pelo jardim. Quando ele chegava na casa desse pastor, se o jardim tivesse largado, ele já desconfiava, e de fato isso se confirmava depois na conversa, que a vida daquele pastor estava bem desorganizada, mas se o jardim estava todo ali vivo, organizado, bonito, isso confirmava inclusive a organização da vida do próprio pastor que ele visitava. Então,
é algo que eu preciso destacar aqui, que até o irmão Reagan fala, ele costumava dizer, né, que eu consigo conhecer a vida do ministro quando eu puxo ali a gaveta das meias dele e vejo como é que as meias dele estão organizadas. Então é muito importante a gente ter organização. Eu costumo separar, né, no meu guarda-roupa roupas de cor escura, roupas de cor clara, roupas que eu já utilizei num determinado canto ali, numa determinada seção. E o meu guarda-roupa não é um closet, igual muita gente famosa tem. É um guarda-roupa bem pequeno, de um cara solteiro mesmo. E eu já aplico essa organização, sabe? Eu separo os lençóis que eu uso no meu dia a dia, os lençóis que são novos, as toalhas novas e as toalhas de rosto. Eu busco separar tudo isso, porque depois, quando eu for procurar, vai ser mais fácil de eu encontrar. E eu vou perder menos tempo. A ideia é essa. Como eu já falei, né, se organizar não é perder tempo. Até porque a desorganização ela gera um estresse, até por conta de você estar procurando a coisa, né? Você não está encontrando. Daqui a pouco você começa a orar em línguas para conseguir achar um negócio lá que se perdeu. Enfim, orar a Deus e pedir: Deus me ajuda a encontrar. Quando na verdade Deus ele já estava te ajudando a encontrar desde o momento em que ele te direcionou a você organizar. E por uma desobediência você acabou pagando o preço de perder tempo, de se estressar, sabe? Então é importante, inclusive, você organizar a sua documentação, sabe? Tem pessoas que têm que tomar todas as vacinas de novo porque elas perderam o cartão de vacina. E é muito importante você, como homem, como servo de Deus, guardar os seus cartões de vacina, separar os seus cartões de crédito. Se você tiver problemas em usar cartão de crédito compulsivamente, deixe o seu cartão de crédito em casa, sabe? Leve só use em extrema necessidade, guarde numa caixinha lá, num lugar bem escondido, que até você nem lembre mais. Mas, se possível, até deixe de usar por um tempo. Então, isso também é organização, isso também tem a ver com planejamento financeiro, isso tem a ver com conceito. O senso é o senso de limpeza. Não é sobre você sempre manter as coisas 100% limpas, mas também buscar o mínimo de sujeira possível, sabe? E também não é tipo, se vou sujar aqui, eu limpo depois. Eu vou sujar aqui porque fulano vai limpar depois. Não, você tem que buscar sempre esse senso de limpeza, e não só na sua casa, mas também na casa dos outros, sabe? Nos locais onde você vai. Esses dias eu fui para uma reunião e caiu um negócio no chão. O pessoal chega a se calou quando eu fui lá e peguei o negócio do chão e fui jogar no lixo. É minha obrigação, sabe? Porque a minha casa, o mundo, o planeta onde Deus me colocou é também o meu lar, sabe? É onde eu moro, e não é tipo você descartar algo e dizer vai pro vácuo. Você não está jogando pro vácuo aqui, você está jogando para o planeta, e daqui de repente aquele negócio que você jogou vai voltar para tua casa, sabe? Na chuva, no enchente, não sei, mas é também uma semente, sabe? Se você semeia lixo, você colhe lixo. Então é muito importante você ter senso de limpeza também. É muito legal, assim, principalmente para quem é homem, porque normalmente se espera de homens pessoas descuidadas, sabe? Porque tem, infelizmente, até por uma cultura machista mesmo, homens que só andam fedendo, sabe? Homens que só tomam 2 banhos por dia, ou um só. Enfim, não é bem por aí. Assim, tem lugares que é frio e, de fato, você só vai tomar um banho por dia porque o lugar é mais frio. E nem eu já fui para lugares frios assim e eu costumava tomar 2 banhos por dia, sinceramente, um ainda é pouco. Mas para nós que vivemos num país de clima tropical, nós temos que tomar no mínimo 3 banhos, 4 banhos por dia, usar aquele desodorante, perceber, se for possível, até perguntar para um amigo: ei, cara, e aí, como é que eu tô? Tô cheirando bem? Porque o seu nariz, ele costuma te enganar muito, sabe? Ele se acostuma com o cheiro. E se você, às vezes, não parar para perguntar para alguém como é que a sua casa está cheirando, suas roupas, você mesmo, você tem aquele amigo íntimo mesmo, que você puder fazer essas perguntas, faça. Porque isso também faz parte da nossa masculinidade. Nós sermos homens limpos e temos esse cuidado, esse zelo, certo? Passar um perfuminho, também não precisa ser aquele banho de perfume. Usar desodorante e se adaptar com o que você mais se adapta, que o seu corpo mais se adequa. Por exemplo, eu tenho muito problema, e eu descobri isso depois de um tempo, de usar desodorante
um perfume. Então eu uso desodorante sem perfume e é o que eu me dou melhor. E tem vezes ainda que a marca ainda não vai muito bem comigo. Aí o que eu faço? Eu pego ali um bicarbonato de, perdão, já ia falar uma soda cáustica, não, tá repreendido. Soda cáustica não, gente, misericórdia. Mas um bicarbonato de sódio, que usa para algumas coisas, né? Desentupir pia, esses negócios, desentupir ralo, enfim. Mas o bicarbonato de sódio, inclusive, ele é usado, né, para má digestão, como se fosse um sal de frutas, né? Aí, mas só que é o bicarbonato de sódio. Aí você usa ele mesmo em pó nas suas axilas e isso também serve como desodorante. Teve uma época que eu usei leite de magnésia. Por que eu estou dando esses exemplos? Isso tem a ver com organização de gerenciamento de tempo? Tem, sabe? Porque, enfim, tem a ver com sua organização, com sua limpeza. Isso tem a ver com a vida. E também com a masculinidade. Seiketsu é o senso de saúde e higiene, eu já expliquei, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo e precisamos cuidar dessas três áreas, porque nós temos essas três dimensões em nós. Então, entende? Então, eu já expliquei um pouco desses seiketsu dentro do seiso também, eles meio que se misturam um pouco. A autodisciplina você faz com que todos os outros se mantenham. Isso envolve os hábitos, né? Então, quando você começa a aplicar alguma coisa, isso vai trazer um certo desconforto e muitas das vezes você não vai conseguir alcançar um resultado 100%. Então você vai ter que ter perseverança para poder esperar um pouco e ver se realmente esse desgaste, esse desconforto vai continuar. Porque tem um momento em que a coisa vira automática. E aí, quando ela vira automática, ela se torna um hábito. E até é uma forma do seu cérebro economizar energia, ter essas coisas automáticas, esses hábitos. Então, quando você passa por isso, se torna um hábito. E quando esse desconforto continua, vira um peso. E aí, quando vira um peso, você começa a ajustar, certo? Você pede ajuda sempre ao Espírito Santo para ele poder lhe ajudar a ajustar. A gente vai falar um pouco disso quando chegar na parte de prática do planejamento da agenda, certo? Então, a autodisciplina tem muito a ver com isso. Transformar as práticas em hábitos. E se essas práticas se tornam pesos, você ajusta. Resumindo, a autodisciplina. E os hábitos, obviamente, né, eles te dão recompensas. Se você ler o livro, inclusive indico para você, quem gosta de ler, o livro O Poder do Hábito, você vai entender melhor como é que os hábitos funcionam, certo? Então aplique os seus 5S em pequenas coisas. Eu já dei exemplo aqui, né, de pequenas coisas que você já pode aplicar o 5S. E o professor ele traz, né, sobre essa questão da administração do tempo, dizendo que o brasileiro em média passa 3 horas e meia em redes sociais. E, como eu já falei, né, não é você tirar totalmente as redes sociais. Se for por um tempo, faça. Mas não precisa tirar totalmente, até porque a gente vive num mundo e é necessário. Mas você só precisa administrar, certo? Então, quando a gente consegue administrar, a gente sai da posição de refém do nosso tempo para alguém que tem o domínio sobre ele. E cumprimos o princípio que está lá em Gênesis. A gente já falou sobre distrações, ele coloca aqui algumas pontuações, né? E quando a gente fala sobre tempo, o conceito de tempo é o intervalo entre dois eventos. A gente já falou sobre essa famosa frase, né? Eu não tenho tempo, na parte 1. E é um pensamento que o professor aqui destacou, né? É uma tendência do ser humano achar que sempre a grama do vizinho é mais verde. Mas se a gente for parar, pegar uma lupa, uma lente de aumento, a gente vai ver que todo mundo passa por suas pressões, pelos seus dias bons, dias maus. E todos, gente, todos, como eu já falei, tem 24 horas. O tempo é algo democrático. Então, ele até perguntou aqui, né? Quando a escola de ministros terminar, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Algo que eu fiz com o meu tempo livre quando o Rema terminou, não foi ficar lamentando que eu tinha acabado o Rema e agora eu não tenho mais aqueles 3 dias por semana. Não. Eu me inscrevi no Alumni e comecei a refazer as matérias do Rema. Foi uma direção mesmo do Espírito Santo que eu recebi. E foi muito interessante porque o Espírito Santo me pediu que eu refizesse as matérias com professores homens mesmo. Eu não sei, na verdade hoje eu sei.
porque ele me direcionou para isso, porque eu sei que há uma unção de masculinidade que é passada quando você ouve de homens de Deus como eles vivem aquela palavra, sabe? E eu ouvi a maioria desses professores e assim, eu fazia uma roleta russa, digamos assim, sabe? Brincando mesmo, rapaz, eu vou pegar esse professor aqui, eu nem conheço, eu vou pegar porque ele tem o nome do meu melhor amigo, ou de um amigo meu. Aí eu pegava lá, ouvia, e o cara era homem de Deus, cara. O professor do Rema realmente são pessoas indicadas por Deus, assim, para poder ensinar. E eu absorvi muito, alguns deles, inclusive, eu vi quando eu viajei para os Estados Unidos agora em 2019, aí eu vi ele e falei, cara, eu observei muito da sua vida, aquele testemunho e tal, eu anotava, sabe? E assim, Michael, você ouvia as aulas do Rema, você voltou a fazer o Rema 3 vezes por semana, 2 horas por dia? Não, eu parava no almoço, nas brechas de tempo, sabe? Eu, no almoço mesmo, eu parava ali 20 minutos e ficava particionando. Lembra que eu falei para vocês que tem a leitura particionada? Então, eu fazia isso com as aulas do Rema. E aí eram aulas longas mesmo, sabe? 2 horas por tempo, que cada tempo, né? Depois tem um intervalo. E 1 hora e meia, por aí. E aí eu ficava comendo assim 20 minutos e ouvindo e anotando e comendo. Rapaz, bênção demais. Tinha momentos que a unção invadia assim, o quarto onde eu estava, enquanto eu estava comendo e as lágrimas descendo e Deus falando comigo tremendamente. Sabe, eu me esforço, cara, pelo reino de Deus e para estar me alimentando espiritualmente, como eu só tenho ganhado com isso. Sabe, eu refiz quase todas as matérias do reino, falta 2 ou 3 para refazer e foi bênção para mim. É, aqui ele trouxe uma estimativa, né, que estima-se que na semana uma pessoa tem 36 horas livres, mais ou menos. E como é que esse tempo é investido em sua vida? Então esse tempo é investido em algo produtivo ou não? Até o nosso lazer ele pode se tornar algo produtivo. Eu fiz uma viagem recentemente de férias e em alguns momentos eu me senti realmente direcionado para poder fazer postagens. Já que a gente tem stories, né, vamos usar de forma produtiva e intencional. E até para se divertir também, porque a galera responde e cria aquela conexão. E eu comecei a fazer postagens relacionadas a inglês, porque é uma coisa que eu gosto também. Aí eu postava nos stories, perguntas, enquetes, fotos e perguntava pra galera e isso foi fluindo. Então é muito importante a gente ter esse feeling, sabe? E essa ligação com o Espírito Santo que ele vai trazer esses direcionamentos para você. Tem séries em que as pessoas hoje em dia elas fazem maratonas e se você for contabilizar todo o tempo que elas gastam assistindo as maratonas, maratonando essas séries, assistindo essas séries, você vai tirar anos ali que infelizmente estão sendo consumidos por conta de um entretenimento. Então, aquilo que nós damos valor, nós conseguimos tempo. Eu já falei isso inclusive na parte 1. Então, a gente já falou isso também lá no grupo da Reframe, né? Se eu pedisse para você uma reunião às 5 da manhã e para te dar 10 bilhões de reais, será que você iria? Será que você teria tempo? Rapaz, eu não vou brincar não vou mentir, eu teria. Com certeza eu preciso. O dinheiro para mim é necessário para fazer muita coisa que Deus ele tem colocado no meu coração, né? Para abençoar muitas pessoas, para também desfrutar. Então, cara, com certeza eu iria. Então, aquilo que você dá valor, você consegue tempo. As suas horas de lazer, elas podem ser horas de grande oportunidade, como eu já dei o exemplo, né, da viagem que eu fiz, ou de um grande risco, porque a zona de conforto, inclusive foi algo que eu recebi muito da vida de Fernanda, de lá de Campina Grande, da agência de missões, ela falando que a zona de conforto é uma zona muito perigosa, sabe, porque nela nós nos distraímos, foi na zona de conforto que Davi pecou com Batseba, cometendo adultério. Isso gerou frutos, infelizmente, que alcançou gerações da vida dele, né, e de filhos e de netos que ele teve. Então a gente tem que ter muito cuidado com a zona de conforto. E a zona é diferente, zona de conforto e tempo livre de lazer. Porque o lazer você tem, inclusive, uma direção para você fazer, sabe? Algo específico que você mesmo programou. E a zona de conforto não, você está simplesmente ao léu, você está ali por estar e simplesmente não
é uma zona de mediocridade, sabe? Você ficar na média e seguindo o fluxo automaticamente sem direção. Então, é isso que a zona de conforto é. É, assim, o risco da questão do lazer, que o lazer traz às vezes pra gente, é o sentimento de culpa, sabe? Ou de ansiedade. Então é muito importante a gente entender que o nosso corpo ele precisa se reabastecer, sabe? É necessário esse tempo. Como é que a gente vai conseguir dar aquilo que a gente não tem? Então é necessário você reabastecer as suas energias. E cada pessoa se recarrega de uma forma, sabe? Foi muito importante a gente parar um pouco aqui para falar a respeito disso. Por quê? Porque no meu caso, né, como eu tenho uma personalidade mais reservada, se você for estudar sobre os temperamentos, você vai ver que existem 4. E cada um tem um pouco de cada e tem deles que predominam mais. No meu caso, o que predomina mais é o temperamento mais reservado, o temperamento mais melancólico. Mas isso não quer dizer que eu sempre tenha que andar triste por aí, não. Mas eu me recarrego quando eu estou mais sozinho, sabe? Eu e Deus e eu mesmo. Então, e tem outras pessoas não, que elas já se recarregam mais quando elas estão em companhia de outras pessoas, sabe? Então, é importante você se conhecer, você ter um autoconhecimento para saber como você se recarrega. Eu me recarrego também muito assistindo filme, fazendo aquela pipoca, sabe? Assistindo. E ali é aquele momento que o Espírito Santo também fala comigo e coisas que eu anoto, sabe? Então é um lazer intencional também. Eu me recarrego assistindo Naruto, eu me recarrego tomando banho de rio, sabe? Então eu preciso desses momentos de me recarregar. Me recarrego com uma boa conversa, sabe, profunda a respeito do reino de Deus, de Jesus, do chamado. Não como uma coisa religiosa, mas uma coisa, sabe, afogueada, algo bem assim, para o que Deus está fazendo. Eu gosto muito de falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o reino, sobre vida, sobre missões, sobre ministério, sobre chamado, tirar dúvidas de pessoas. Eu gosto muito de ensinar, sabe? Agora mesmo está sendo um momento em que eu estou me recarregando ao mesmo tempo que eu estou dando para vocês. Então é muito importante você se conhecer para você saber aonde você se recarrega. Inclusive, existem muitos casamentos que têm muitos problemas porque a esposa quer estar em companhia de outras pessoas e é assim que ela se recarrega, estando na companhia de outras pessoas. E o marido ele quer estar sozinho com a esposa, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Então, se você se conhece futuramente no seu casamento, você vai conseguir administrar isso também. Isso também é organização, isso também é gerenciamento de tempo. Devotar um tempo para você e sua namorada, sua esposa, né? E sozinho, já que você, por exemplo, se recarrega mais sozinho, que é o meu caso, e deve mandar um tempo também para estar perto de outras pessoas junto com ela, para que ela possa se recarregar, né? E vocês, os dois, possam ter um relacionamento equilibrado e feliz. E aqui, né, continuando, assim, só falando ainda sobre a ansiedade e a culpa, né? Muitas pessoas costumam se culpar, né, quando elas estão no tempo de lazer, porque, poxa, tem tanta gente precisando de mim, o meu chamado precisa de mim, meu trabalho precisa de mim, minha família precisa de mim, isso e aquilo. E aí começa a gerar um sentimento de ansiedade, alimentado por uma culpa, da síndrome do Salvador, e de controlador também, né? Uma ansiedade controladora. Isso não é bom, isso é danoso, isso, sabe, acaba consumindo mesmo as suas emoções. É muito importante você pedir para Deus para ele enxergar para você enxergar como ele te enxerga. Sabe, Deus colocou Adão no jardim, mas ele não colocou Adão no jardim só para trabalhar. Ele colocou Adão no jardim para desfrutar também, sabe? Então, é importante você também desfrutar. O Pai quer que você desfrute. O Pai quer ver você sorrindo. Eu gosto muito, por exemplo, de semear na vida de pessoas. Mas tem momentos que Deus tem que brigar, não, mas assim, dar um cocão em mim, puxar minha orelha e dizer, filho, eu dei esse negócio para você, mas é seu, não dei para ninguém. Isso é seu, desfrute. Possa ser que chegue um dia em que você tenha que dar, mas desfrute, tá? Então é muito importante a gente ouvir a voz de Deus também nesse sentido, certo? E aqui ele colocou, né? O valor da vida não é calculado pela duração, mas pela doação.
Então, vai ter momentos em que você vai se doar de forma intencional e aquilo vai gerar coisas que eram para acontecer em anos, em questão de semanas ou dias. Então, e é aí que está o valor da vida, né? Jesus levou aí 30 anos para se preparar para o seu ministério e teve um ministério em que ele se doou intencionalmente em 3 anos e mudou o mundo. Então, uma das coisas que o professor despertou na gente durante essa aula foi que nós possamos ser mais precisos com o nosso tempo. E a gente só consegue ser preciso com o nosso tempo quando nós temos intimidade com Deus. Se quiser anotar essa referência aqui, é muito importante. É importante também, dentro da gestão do tempo, você dormir. E por que isso aqui é interessante destacar? Ele até fala, né, de pessoas hoje que têm vergonha de dizer que estão descansando e outras que têm o orgulho de dizer que estão trabalhando incansavelmente, sabe? E ele traz aqui que muito fazer não quer dizer necessariamente produtividade. A gente já falou sobre isso. Quando nós temos sabedoria de Deus, nós obtemos uma qualidade de vida, sabe? E felicidade e contentamento com a vida que nós temos. Uma vez, Joyce Meyer estava reclamando para Deus, dizendo: meu Deus, eu estou fazendo tanta coisa, essa agenda está pesada, isso e aquilo. E Deus falou: quem foi que fez a agenda? Quem foi que fez as escolhas para colocar esses compromissos na agenda? Aí ela: eita, foi eu. Então Deus falou: opa, então a culpa não é minha não. Você tem que parar e repensar um pouco aí sobre os seus afazeres. Ele até destacou aqui, né, uma pergunta: quantas coisas você queria fazer e hoje você disse que não faz, porque diz que te falta tempo. É, ele até deu um exemplo, né, de um amigo dele que falou: professor, eu queria 10 minutos para ler um livro. E o professor falou: rapaz, acorde 5 minutos antes e durma 5 minutos depois, está resolvido. E um outro amigo do professor falou para ele: rapaz, eu estava sem tempo de ler a Bíblia. E sabe o que eu fiz? Pego minha Bíblia e leio durante 10 minutos no meu almoço. Que foi o que eu estava falando, sobre ouvir a palavra de Deus também no almoço, que eu costumo fazer. E então, cada minuto que nós investimos ecoa na eternidade, sabe? Tudo que você faz hoje durante o seu dia determina como vai ser o seu amanhã. Se eu preciso fazer algo e não faço, meu amanhã vai ser mais puxado. Então, isso foi uma frase que o professor destacou. Em Gálatas 6,10 fala, né? Enquanto nós tivermos tempo. Ele destaca isso, Paulo destaca isso. Então, isso quer dizer que o tempo vai acabar. E a pergunta que eu quero deixar é: se você morresse hoje, que legado você deixaria até agora? Isso tem a ver, muito a ver com a sua gestão de tempo e a forma como você conduz a sua vida. E falando sobre essa questão do sono e de dormir, é muito importante você ter uma rotina de sono, sabe? 1 hora antes daquele horário que você se programa para dormir, você se desligar dos aparelhos, das redes sociais, dos aparelhos eletrônicos, da TV e se conectar com Deus, com um livro, sabe? Um livro, de repente, uma leitura que vai te trazer calma. Eu costumo ler o Irmão Reagan, né, antes de dormir, ou alguma outra leitura de outro autor, Joyce Meyer também, e ler a Bíblia. Eu leio sempre também um trecho da Bíblia. E eu não me proponho a ler sempre um capítulo, sabe? Porque tem capítulos que são maiores do que outros. Então eu leio por trechos. E eu costumo salvar pelos trechos. Por quê? Porque eu quero absorver bem daquele trecho. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade, sabe? Então eu faço isso inclusive também com as leituras. E se você deixa sair da sua boca, né, uma confissão negativa de dizer: ah, eu não consigo fazer isso, para mim tem que ser tudo direto. Rapaz, tudo é possível aquele que crê. Eu também não conseguia. Então, para mim, conseguindo está sendo mais uma bênção para mim do que eu ficar me apegando a uma confissão negativa e bater o martelo na minha vida e dizer que eu não consigo. Porque eu creio, com a fé que eu tenho, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu consigo gerar um novo hábito. Foi assim que o Charles Duhigg, né, que fez o livro O Poder do Hábito, mudou os hábitos dele depois de velho. Então eu também posso mudar os meus. E tudo isso segue a veia do arrependimento, de obras que são mortas. Então você imagine, né? Obras que você poderia gerar vida na sua vida e você não gera porque você se apega a uma prática de obra morta. De você dizer: ah, eu não consigo, eu não posso. E toda aquela obra, ela não tem vida, ela é morta
porque você diz eu não consigo e eu não posso. E quando você gera na sua mente uma mudança de mente, uma metanoia, um arrependimento, você gera novos hábitos. E hábitos que vão refletir na eternidade, não só sua, mas na vida de outras pessoas. Se eu não tivesse um bom gerenciamento de tempo, se eu ficasse me apegando aos não possos que eu tinha no meu passado, nunca nós teríamos essa célula, nunca Deus teria feito crescer o tanto que eu já cresci para a honra e glória dele, sabe? Porque eu sei, é um trabalho de Deus, mas também é um trabalho que depende da gente e que muitas das vezes não vai ser muito confortável para a nossa carne. Mas se a gente persevera, aquilo se torna um hábito. E se aquilo vira um peso, Deus vai nos sinalizar e dizer, epa, ajusta aqui, até aquilo se tornar um hábito de verdade. E aqui, né, ele traz o seguinte, né, que o excesso de passado é depressão, o excesso de futuro é ansiedade. Isso são consumidores de tempo também, quando você se apega demais ao passado e ao futuro. E eu queria destacar sobre isso, porque em 2019 muita coisa na minha vida aconteceu. E Deus ele me despertou para algo. Só contando assim por cima, né, o que foi que aconteceu em 2019. Em 2019 eu tive a oportunidade de viajar no início do ano para os Estados Unidos, a minha primeira vez, tirar o visto, o passaporte, que era algo muito difícil, naturalmente falando, porque estava sobre o governo de um determinado presidente, que eu não quero citar nomes, que estava realmente fechando o cerco para a entrada de imigrantes. E foi um milagre. Até quando eu contei para tia Zuleika, ela falou, Michael, eu conheço pessoas que têm comércio aqui no Brasil, eles tendo vida aqui, não ganharam visto como você ganhou, sabe? E eu lembro que eu entrei lá naquele espaço e eu fiquei, cara, como foi bom ter me organizado, sabe? Porque eu lembro que Camila Buriti, que foi a moça que organizou a viagem para os Estados Unidos, ela passou tudo dentro de um cronograma. E eu segui esse cronograma à risca, sabe? E isso foi uma bênção para mim tão grande, que eu tive a oportunidade de ficar mais um tempo lá do que todo mundo. E vim junto com ela num voo que era o menos cansativo, porque só eu e ela viemos nesse voo para cá, para Aracaju. O restante lá do pessoal acabou tendo que fazer outras conexões. E eu falo isso não para me exaltar, sabe? Mas para dizer para você que organização é o lugar de bênção, sabe? E não é aquela organização que vai gerar um sentimento de controle total, até porque a gente não tem controle total sobre tudo, né? Mas gerar realmente um espaço disponível para que a bênção de Deus, quando ela chegar, ela tenha estrutura para permanecer. Porque a bênção de Deus, o peso de glória, meu irmão, é pesado mesmo, e se não houver estrutura, cai, e a queda é feia. Amém? Então, aqui está destacado algo que eu já falei, né, a respeito de tempo, de quanto nós temos por dia. E aqui tem duas perguntas. Como você tem gerido seu tempo? Seus dias têm sido proveitosos ou monótonos? E ele traz aqui, né, um questionamento. Quem aqui já teve um dia que você nem parou para almoçar e termina o dia? Rapaz, eu não fiz nada hoje. E outras pessoas, né, que o dia foi uma calmaria e termina o dia dizendo, caramba, foi muito produtivo hoje, sabe? E mais uma vez ele destacou aqui, né, sobre aprender a dizer não. E tem que estar aqui em negrito. Se você for fazer tudo que as pessoas te pedem, você não vai ter tempo para fazer o que Deus te pede. Nossa, que frase. E ele trouxe até um exemplo aqui de uma vivência que ele teve, né? De que foi algo lícito, que o pastor local dele pediu para ele fazer, e ele disse não. Ele falou, pastor, infelizmente eu não posso, porque se eu pegar essa atribuição, eu não vou conseguir dar com excelência aonde o Senhor já me chamou para estar aqui mesmo na igreja local. Eu vou me sobrecarregar. E ele teve que dizer não, sabe? E é muito importante a gente aprender a dizer não dentro de uma comunicação não violenta. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, e isso entra muito nessa questão do negociar, sabe? Estudem sobre comunicação não violenta, gente. Quem é psicólogo, quem é da área da mente, eu venho o tempo todo ouvindo sobre isso. Esse livro, Comunicação Não Violenta, inclusive é um curso que eu vou fazer logo no ano que vem, né? Eu acredito que esse ano não dá mais tempo.
mas estudem, é fundamental. O controle do tempo é algo individual, sabe? Tem pessoas que conseguem produzir bem dormindo 4 a 5 horas por dia, como eu já falei da rotina do sono, né? E tem outras pessoas que não, né? Que é o meu caso. Eu preciso dormir de 7 a 8 horas por dia para conseguir produzir bem, para poder estar bem. É claro, isso é óbvio, que vai ter dias que, sem dúvida, vai acontecer alguma coisa que eu vou ter que dormir 4, 5 horas. E no outro dia eu peço, inclusive, a Deus, Deus me deu uma graça, sabe? Vem uma graça sobrenatural sobre mim para eu conseguir fazer tudo que eu tenho para fazer no outro dia. Então, mas assim, você precisa se conhecer também nesse aspecto, certo? De como é que seu corpo se comporta. Inclusive, eu prefiro pegar mais atividades no início da semana do que no final da semana. Porque normalmente no final da semana eu estou mais envolvido com algumas atividades da igreja local e também no final da semana eu estou um pouco mais cansado. E no início da semana não, eu estou bem recarregado. Inclusive, eu descanso bem no final de semana para começar a minha semana bem. Então, normalmente eu jogo muitas das minhas atribuições no início da semana, sempre buscando esse equilíbrio. Então, minhas aulas com alunos eu jogo mais para o início da semana do que para o fim da semana, né? Como exemplo eu estou dando aqui para vocês, mas cada um é cada um e é importante sempre você reconhecer seus limites. Você só reconhece seus limites com autoconhecimento, sabe? Tem cursos de autoconhecimento, tem testes de autoconhecimento. Faça esses testes, se possível, faça esses cursos para você se conhecer. Inclusive, muita gente critica o coaching, mas o coaching ele vem também para isso, para você gerar um autoconhecimento. Tem o coaching, tem também a terapia que ajuda nisso, tem e o mais importante, a palavra de Deus, porque você enxergar como Deus te enxerga é a melhor forma para você conduzir o seu tempo. Se atente para os sinais do seu corpo, sabe? Se você percebe que o seu corpo não lidar muito bem com muitas atividades no início da semana, então coloca para o fim da semana, não precisa ser igual ao Michael, sabe? Você precisa sentir, parar para se ouvir, sabe? Quando você para se ouvir, você consegue se organizar melhor, gerenciar melhor o seu tempo. E aqui ele traz um exemplo do valor do tempo, né? Nessa empresa aqui, o professor trouxe, que nessa empresa um carro é feito por minuto. Então a empresa produz 1.000 carros por dia, normalmente. Então você imagina, em um minuto, se um minuto lá a linha de produção atrasa, acaba comprometendo aí com 100 mil reais em média. Então, e a empresa que ele deu exemplo só produz o que é vendido, não produz para estocar. Então você imagina um atraso de 1.000 minutos, gente. Causa um prejuízo de 50 mil aí. Então, se você parar para pensar um pouco, o seu tempo ele é tão valioso que a gente está dando aqui em reais, mas o seu tempo também reflete nas vidas que você vai alcançar, sabe? Então, é fundamental ter organização de tempo. Um minuto para a gente pode ser uma selfie, mas para alguém que tem uma empresa dessa aí, são milhares de reais e de pessoas que talvez ele terá que demitir por causa desse prejuízo. Um minuto pode salvar uma vida e ecoar na eternidade, gravem isso. Então ele traz aqui algumas perguntas que eu queria fazer para vocês. Será que com o ritmo que você está levando a sua vida é necessário viver necessariamente nesse ritmo, nessa correria o tempo todo? No ritmo que você vai, você aguenta quanto mais tempo? Sabe? Pare para você ter uma visão do seu futuro. Não viva só o seu presente. Para onde você está indo? Como é que você se vê daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Sabe? Tenha planejamentos a curto, médio e longo prazo. A gente vai falar sobre isso na prática, quando a gente chegar na parte prática. Eu sei que vocês estão ouvindo muito isso, mas aqui não é só teoria não, viu? Tem prática também. Com as conquistas vem também a plenitude, sabe? Quando você começa a conquistar, você vê que esse negócio dá resultado, você fica, cara, eu vou... Vira aquela bola de neve boa, sabe? Que vai crescendo, aumentando, aumentando. E Deus, com certeza, Ele sempre vai nos ajustando. E aqui tem a última pergunta, né? Quanto tempo suas conquistas vão ter que esperar por suas atitudes hoje? Então é algo muito sério, muito sério. Ele traz aqui algumas pesquisas agora, né? Uma pesquisa foi feita sobre ministros e entenda, se você é cristão, para mim eu entendo, você é ministro. Não importa, você vai ministrar para a vida de alguém. Você tem um ministério, que é o Ministério da Reconciliação. É o mínimo que você tem. Então, se você parar um pouco para pensar, você é ministro, sim.
E aí ele traz aqui, né? A maioria é refém da rotina e as pressões do dia a dia só aumentam. Então ele traz aqui essa pesquisa sobre ministros. E são coisas lícitas, viu? Que às vezes a gente precisa fazer. Aqui ele traz o exemplo de um ministro atuante no ministério de igreja, né? Visitas, preparar esboço, ministrar a palavra, aconselhamento. Mas a gente pode pensar em algumas coisas lícitas que a gente faz mesmo no nosso dia a dia, que estão consumindo o nosso tempo. Pare para pensar um pouco, coloque isso na lista, sabe? Separe o que é necessário, o que não é desnecessário, o que é necessário e o que é desnecessário. Faça lá um 5S, como eu expliquei logo no início dessa parte aqui. E ele traz aqui também o resultado de outra pesquisa, que pastores e líderes correm atrás de atividades de rotina e não param para pensar no longo prazo. Então é muito importante a gente parar para pensar no longo prazo, porque Deus sabe, o nosso Deus é um Deus de longo prazo. Ele, quando criou a sua palavra, ele não deu só o Gênesis, ele não colocou só a parte também de Isaías. Ele concluiu o que ele começou. Ele colocou a parte de Jesus, colocou pessoas para escreverem sobre Jesus, colocou a parte pós-Jesus, que é a igreja, e colocou a parte depois, que a igreja vai consumar tudo e vai chegar de fato ao fim, que é o Apocalipse. Então, o nosso Deus é um Deus de longo prazo. O resultado. Qual é o resultado? Quando você fica só preso ali nas atividades de rotina e não pensa a longo prazo. Você não consegue elaborar e lançar uma visão para a sua igreja, para o seu povo, para a sua família, para você mesmo. Então, é necessário. E sabe o que acontece aqui também, com pessoas que estão presas nisso aqui? Elas acabam virando refém da visão de outras pessoas, sabe? Não que você não tenha que contribuir com a visão de outras pessoas, até porque Deus nos chamou para andar em corpo, amém? Mas assim, existe uma visão de Deus específica para cada pessoa, sabe? E se você não viver a sua visão, você acaba vivendo a visão dos outros e deixa de viver a sua. Mas entenda, quando Deus nos associa com outras visões, essas outras visões vão ter pontos de contato com a nossa visão que Deus tem para nós, sabe? E muitas das vezes você vai estar contribuindo com a visão do outro e com a sua também por causa desses pontos de contato. E você, durante muito tempo, eu servi como ministro auxiliar no Juventude da Fé. E graças a Deus hoje eu tenho colhido muitos frutos. Inclusive a Reframe é uma prova disso, de que as visões que o Senhor deu para mim, outras pessoas estão podendo contribuir, e eu tenho certeza que isso faz parte da visão de Deus também para você, sabe? E você está aqui. Então, não te diminui em nada você contribuir para a visão de outras pessoas. Não te diminui em nada. Até porque tem pessoas que foram planejadas por Deus para apenas viverem como ministros auxiliares. E isso não quer dizer que elas não estão cumprindo a visão de Deus para a vida delas. Por exemplo, o esposo da ministra Joyce Meyer, o Dave Meyer. Ele não tem um ministério próprio dele. Ele contribui com o ministério da esposa dele, que é grande, e isso, com certeza, faz parte da visão de Deus para a vida dele. E é um ponto de contato assim gigantesco, né, na vida dele, entre a visão de Deus para a vida dele e a visão de Deus para a vida de Joyce Meyer. Então veja que ser um ministro auxiliar não te diminui em nada em você contribuir para a visão de outra pessoa, e quem sabe o próprio Deus possa te revelar futuramente projetos e iniciativas que você mesmo vai ter que encabeçar, mas você vai colher aquilo que você tem plantado hoje. E é o que, como eu estou dando um exemplo para vocês, eu estou colhendo hoje porque eu plantei como ministro auxiliar na vida de Felipe Rocha, né, que era o líder do Juventude da Fé. E assim, gente, como eu falei, não é uma escala de promoção, sabe? Você é ministro auxiliar hoje, amanhã você vai estar encabeçando algo. Não, é sobre propósito, né? Você vê que o Dave Meyer, ele não evoluiu, assim como muitos pensam, entre aspas, não evoluiu, entre aspas.
para o ministério próprio dele, servindo ao ministério da esposa. Não, ele continua ali porque aquele é o propósito dele. Então tem pessoas, como eu já falei, que foram chamadas para serem ministros auxiliares. Isso tem a ver com gerenciamento de tempo? Tem, porque vai poupar muito tempo da sua vida em você estar fazendo coisas que você não foi chamado para fazer. Amém? Você conheceu o seu propósito. Outro exemplo prático que o professor trouxe foi o seguinte, que uma vez um pastor recebeu uma ligação de uma ovelha da igreja dele. E essa ovelha disse o seguinte para ele: pastor, o senhor vai ter que vir aqui agora. Eu e minha esposa estamos nos separando e ela está me colocando para fora de casa. E o pastor falou: rapaz, eu não posso não. Eu estou em um compromisso muito importante hoje à noite. E aí a ovelha perguntou: rapaz, e que compromisso é esse que mais importante do que a minha família? E o pastor falou: rapaz, eu estou no cinema com a minha família. E aí esse homem falou: como é que o senhor vai para o cinema e não vem aqui resolver esse problema da minha família? E aí o pastor fez uma afirmação que eu chego e fiquei assim quando eu ouvi. Talvez seja por isso que a minha família não está como a sua. Veja só, aí o pastor ainda pontuou, né? Amanhã, às 7 da manhã, eu vou estar na sua casa. E aí no outro dia, o pastor apareceu lá, às 7 da manhã. E o casal tinha feito as pazes e estava só no love lá. Então, quantas vezes nós, como ministros, a gente tem quebrado compromissos que Deus nos chamou para estar. E compromissos, às vezes, com a nossa família mesmo, em prol de outras coisas, sabe? Então, a gente precisa muito conhecer e saber ouvir a voz de Deus. Porque vai ter momentos que Deus vai mandar você parar tudo para você socorrer? Vai. Mas vai ter momentos que Deus vai te chamar para você bater o pé, como esse pastor aqui, e ser firme, sabe? E não abrir mão, sabe? Daquele compromisso, porque ali você está semeando, você está plantando. Eu fiz uma viagem recentemente com minha família e minha mãe, ela pôde provar muito isso. Ela fez a reserva de um hotel como presente de aniversário, né, para minha irmã, e eu pude usufruir disso também porque eu faço parte da família, né? E a gente foi lá para Maceió e ela tem inclusive uma conferência para organizar que vai ser amanhã, dia 19/12 de 2020. E ela estava falando, né, que ela abriu mão do tempo de estar organizando essa conferência para devotar a família dela, que foi algo que vem sendo despertado dentro dela desde um tempo, uns anos atrás, por conta de muitas crises como essas aqui que aconteceram nessa família aqui, do exemplo que eu falei para vocês. E ela, depois que terminou lá aliás, durante a viagem, pessoas começaram a entrar em contato com ela, a dizer que ia ajudar com tal coisa, a semear tanto na vida dela. Menina, ela terminou essa viagem, ela conseguiu pagar, cobrir o valor todo da diária que ela pagou. E ainda sobrou dinheiro, sabe? De tanta oferta que entrou. Você vê, né? E você imagina se ela ficasse em casa, se desgastando, sabe? E a gente como filho, né? Sofrendo pela ausência da nossa mãe. Então, que bom que ela criou essa consciência de saber qual é o propósito de Deus para ela, para aquele tempo, de estar com a gente. E como Deus honrou isso, sabe? Então, Deus vai honrar as atitudes do seu coração quando você ser firme em seguir aquilo que Ele te entrega como direção. Então, seja firme, seja um homem firme. E tem momentos que você vai ter que ser firme até no momento para descansar. Você vai ter que olhar para você e dizer: epa, agora é descanso, não vou pegar naquilo não. Inclusive eu quero falar a respeito de algo, né? Não sei por que eu estou sentindo de falar isso, mas a respeito de negócios mesmo, de investimentos. Vai ter momentos que seus clientes vão estar entrando em contato com você naquele horário que você está descansando, você está com sua família. Cara, você vai ter que se policiar para não responder, sabe? E não precisa você se justificar o tempo todo. Se houver necessidade de se justificar, se justifique. Mas não precisa, porque é um tempo para sua família, para você, que você precisa se recarregar, sabe? E inclusive para quem trabalha na área de investimento, sabe? Eu ouvi isso uma vez, Ramiro, o nome dele, eu não sei se o sobrenome é Gomes, mas acho que é Ramiro Gomes. Ele é uma pessoa um investidor, ele conhece, ele tem expertise nessa área, e ele falou um conselho de ouro para mim, que eu guardo até hoje, sabe? Cara, quando você tem investimentos, gasta só aquele tempo que você tem para gastar na sua semana com seus investimentos e pronto, sabe? Vá ficar com tua família, vá ter um tempo para você, vá, pra gente que é cristão, né, que é o primeiro lugar, vá ter tempo com Deus, não fique se agoniando, correndo atrás se a ação caiu, se a ação subiu,
sabe? Tem gente que não dorme por causa disso, tem gente que fica ansioso. E isso não é bíblico, isso não é bíblico. A gente ficar, sabe, ansioso, preocupado, devotando às vezes 4 horas numa coisa só, sabe? Então começa a parar para desconfiar se realmente você está andando de acordo com a direção de Deus, se você despende tanto tempo numa coisa dessa. E começa a ouvir, parar para ouvir os sussurros, porque às vezes Deus fala mesmo em sussurros, em impressões. Né? Se você for estudar como ser guiado pelo Espírito Santo, eu recomendo que você estude isso, porque você, sendo homem, é o que mais vai ser pedido de você. É você tomar decisões, e decisões rápidas ali no momento. Então você precisa ser guiado pelo Espírito mesmo. Aprenda, porque você é cabeça, você foi chamado para ser cabeça no seu lar. Mesmo que você não seja casado, mas você, na sua vida, você é o cabeça e não cauda. Então, aprenda a tomar decisões guiado pelo Espírito. E aqui ele destaca, né, que o ministro tem que ter tempo para levantar uma equipe. Sabe? Você vai levantar essa equipe na sua casa, sabe? Pessoas para orar junto com você, uma equipe de pessoas que sabem administrar seu dinheiro, sabe? Para ensinar um pouquinho ali, algo que você aprendeu para o seu pai, para sua mãe, e você vai estar desfrutando de dias de céu aqui na Terra, sabe? E vai ser o mais desafiador para você, porque são pessoas que cresceu com você ali do lado, e às vezes a intimidade, ela nos dá uma falsa impressão de que a gente tem que tratar a pessoa com grosseria, sabe? Não, não é assim. A intimidade, ela não tem que dar essa licença pra gente. Muito pelo contrário, a gente tem que tratar com a mesma honra os nossos pais, como a gente trata os nossos pastores, os nossos líderes que nós amamos, sabe? Dizendo por favor, obrigado, com licença, apanhando a roupa que a pessoa colocou para lavar, lavando a roupa dessas pessoas também, passando a roupa delas, honrando elas, levando um copo de água, fazendo um suco, sem às vezes a pessoa pedir, sabe? E você vai estar criando uma equipe na sua casa, sua família é a sua equipe também ministerial. Se você almeja o ministério, sabe? É a sua primeira equipe que você tem que trabalhar. E se ela estiver muito bem trabalhada, você vai sempre ter um lugar para voltar e chamar de lá um lugar para se reabastecer. Não um lugar onde você vai estar o tempo todo pisando em ovos, sabe? E, enfim, um lugar de guerra, onde você vai entrar com o escudo e a espada e, meu Deus, me ajuda. Não, não é para ser assim, a casa do cristão. Não existe ministro de sucesso sem família de sucesso. Então é importante, foi algo que eu guardei da matéria Família do Ministro, e não estou falando só para pessoas que ministram em púlpito, estou falando para cristãos. E se você é cristão, você é ministro. Amém? E só continuando aqui, né? Outras pesquisas que o professor trouxe. Sem reduzir o ritmo, o pastor, eu vou trazer o cristão, ele não consegue capacitar novos líderes ou outras pessoas e dividir responsabilidades. Então é muito importante você diminuir o ritmo. A consequência disso é uma igreja, uma equipe que não se desenvolve, uma família também. Nós seremos futuros pais de famílias. E um líder esgotado. Então, acaba o que acontecendo, né, muitas das vezes? Pais mesmo que se separam das suas esposas porque não conseguem dar conta e acabam criando outra família, né, e às vezes mudando de cidade também, porque naquele lugar houve muita crise, houve muito problema, muda de departamento, se você é cristão e trabalha na igreja, enfim, acaba achando que a solução é uma mudança externa, quando na verdade a solução sempre foi uma mudança interna. E aqui eu destaquei, né? Nunca vai haver ano novo com as mesmas atitudes, nunca vai haver um vinho novo para a sua vida se você conservar as maneiras velhas. Então, se você quer ter um liderado diferente, alguém que convive ali com você diferente, mude o modo de você se liderar primeiro, sabe? Então, isso vai refletir na vida de pessoas. As pessoas, principalmente mulheres, gente, são muito recíprocas, sabe? Que você planta, você colhe, e muitas vezes mais do que você planta. Se você planta estresse, você colhe estresse. Se você planta carinho, você colhe carinho, sabe? E tem uma tríade do tempo que eu queria destacar aqui para vocês, que é do livro A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Ele traz o seguinte, que
tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes e tem coisas que são circunstanciais. O que é isso? O que é circunstancial? É algo que nós gastamos, é um tempo que nós gastamos com nada que agrega, sabe? É aquela perda de tempo, literalmente. São coisas impostas pelas circunstâncias, sem sentido, imprevistos principalmente acontecem. Então, o que é o ideal para a gente, como pessoas sábias e equilibradas e moderadas que Deus nos chamou para ser? É nós investirmos 10% do nosso tempo para isso. Então, quando você fizer a sua agenda, né, que mais uma vez eu estou trazendo a minha pessoal, um exemplo da minha pessoal, você vai precisar deixar esses tempos livres aqui, ó, e algumas atividades que estão aqui com fundo preto e letra amarela flexíveis, ou seja, que você consegue mudar o horário que você faz elas. Por quê? Porque esses imprevistos vão surgir e aí você vai ter que flexibilizar a sua agenda para fazer essas atividades, por exemplo, que eu ia começar o dia com elas e eu faço elas depois. Por quê? Porque o imprevisto surgiu ali, eu preciso devotar um tempo para ele. E vai surgir, alguém vai pedir um favor, vai pedir para você comprar o pão, o carro de fulano vai bater, fulano vai parar no hospital. Então, vai acontecer, né? Com quem quer que seja. E essas sobrinhas aqui de tempo servem justamente para isso também, né? Mas principalmente para você também descansar, ter o seu tempo com Deus. E também é importante você pensar nisso financeiramente falando. É importante você ter uma reserva financeira para esses imprevistos, para essas questões circunstanciais. A gente vai falar isso quando chegarmos no treinamento sobre planejamento financeiro, tá ok? Então vamos lá. Voltando aqui para o conteúdo. Também tem o que acontece que é urgente. Essa questão do urgente são justamente aquelas atividades letra A e letra B que eu dei na parte passada. Então, essas coisas urgentes elas vão pedir da gente 20%. Esse é o ideal para nós investirmos tempo nela. Então, são coisas muito importantes e que se tornam urgentes. Ou seja, o que você não fez pode também se transformar em urgente. Por quê? Porque você deixou acumular. Então é algo que te pede para você fazer agora, sabe? Não tem como você zerar essa área totalmente, porque sempre vai ter algumas coisas urgentes. Então é muito importante você também considerar a existência dessas coisas aí na sua rotina, no seu tempo. E tem coisas que são importantes e elas precisam de 70% do nosso tempo investido. Tem coisas que vão tocar as duas áreas aqui, né? Eu chamo as atividades A e B como atividades importantes e urgentes. Por quê? Porque você vai investir tempo nelas e vai ter grandes resultados também. Então, aquilo que te projeta para o futuro melhor é o que é importante. Como, por exemplo, dando um exemplo aqui da minha agenda diária, é o meu tempo com Deus. Eu coloco aqui Elohim porque Elohim representa a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Para mim, isso é o mais importante e o mais urgente. Sempre eu gosto de começar o meu dia com ele. E vou abrir um pouquinho aqui também da minha rotina, porque isso é importante para esse curso especificamente. Eu não pego só na parte da manhã, eu costumo fazer igual o Daniel, pego 3 vezes por dia. Então, depois do almoço, eu também faço essa mesma devoção, né, desse tempo para ele. Então, tem momentos que é a oração em línguas, tem momentos que é a leitura de um versículo, tem momentos que eu só choro, tem momentos que eu dou risada, tem momentos que é uma canção. Então, vai variar bastante. Tem momentos que eu escrevo uma carta e por aí vai. Outra coisa que é muito importante e que é urgente, eu aprendi idioma, eu pego toda quinta-feira o aprendizado do idioma. Isso rende para mim coisas no futuro, como eu já dei exemplo para vocês, né? Inclusive que eu já tive no meu passado. Eu pego 2 vezes por semana, né, nas coisas do Timimo, na segunda e na quarta. E pego 2 vezes por semana as coisas do curso TED, que são nas terças e nas quintas. Recentemente o Senhor me presenteou, que eu digo que foi um presente mesmo. Você vê como é bom a gente estar honrando com excelência a nossa igreja local, né? Eu sempre trabalhei no English Club, foi onde eu comecei, devotando o meu tempo para minha igreja, para Deus, né, primeiramente, mas também para minha igreja local. Lá foi o meu primeiro departamento onde eu trabalhei e eu fui encaminhado para o teatro lá. E eu costumava sempre prezar por roteiros originais.
nas peças que o pessoal demandava lá, né? Pedia para fazer. E essa originalidade e essa criatividade me levou a ter do Senhor hoje um trabalho remunerado como roteirista. Eu tive contato no início, eu não sei se foi no final, foi na primeira vez que teve a apresentação de teatro no Templo Novo da Igreja Verbo da Vida Aracaju Sede, e tive contato, né, com o pessoal da CNC, e eu já tinha ido para o Encontrarte, que é um evento da CNC, e uma dessas integrantes, dessas moças que estavam lá, eu peguei o contato dos 3 atores, né, e atrizes que estavam lá, e uma delas entrou em contato comigo esse ano, 2020, para fazer roteiros para ela, de forma remunerada. E como é bom a gente estar honrando com excelência aquilo que a gente faz, porque Deus, ele pode abrir essas portas. E você imagina se eu tratasse o teatro do English Club com um desleixo, dizendo, não, vou fazer peças que todo mundo já faz, eu vou ficar repetindo as peças e tá bom. Não, eu quis porque quis fazer peças originais, e isso me desenvolveu, me esticou a tal ponto que hoje eu já trabalho ganhando com isso. Então hoje eu dedico essa nova atribuição na minha agenda todas as sextas-feiras e quartas-feiras. Então tá aqui, né? São atividades, como eu falei, as que eu já citei, né, flexíveis. Então eu consigo fazer no horário que eu quiser ali durante o dia. Então, mesmo que eu faça, por exemplo, em 5 minutos ou 10 minutos, não tome muito do meu tempo, porque de repente meu dia foi muito corrido, chegou aquele dia mal, mas eu fiz. O que importa é isso, que mesmo que você não consiga dar um passo inteiro, você dê um micropasso. Porque se você avança, você vai estar dizendo para o seu cérebro, ei, cria esse hábito aí. E em alguns momentos isso vai virar tão automático em você, que você vai estar viajando, como aconteceu comigo, e você vai estar postando coisas como um hábito, não uma obrigação, entendeu? E essa questão do roteirista, a ideia mesmo surgiu num hábito que eu tinha também de escrever. O hábito de escrever num bloco de notas, como eu já falei para vocês na primeira parte, e aí eu escrevendo lá, pá, aí os roteiros foram se desenvolvendo, foram sendo criados e tá aí, graças a Deus, sendo remunerado, né? Um trabalho profissional. E Deus é bom, todo o tempo. A honra e a glória para Ele. E aí ele traz aqui o exemplo prático do professor, né? Como alguém que é casado, ele sincronizou a agenda dele com a da esposa. Isso é muito importante, viu? Leve isso, você que está solteiro ainda, quando entrar no seu casamento, porque sua esposa precisa saber da sua agenda e você precisa passar a sua agenda para sua esposa para que vocês possam estar juntos e conhecer a agenda um do outro. Vocês são um corpo, né? É importante a gente entender que a nossa cabeça não é agenda. Então é muito importante você ter uma agenda, literalmente, como eu já dei o exemplo de aplicativos de agenda. Deixa a tua cabeça livre para outras coisas. Amém? Nós já estamos terminando, viu, gente? O treinamento está sendo bem intenso mesmo para que você possa absorver tudo. A gente vai ter ainda uma terceira parte, que é a parte prática. Então, se prepare. Aqui, nós já estamos tendo, né, uma práticazinha que já estou explicando para vocês, já adiantando um pouquinho, né? E aqui, quando você deixa um espaço para essa flexibilidade, como eu expliquei para vocês aqui, né, esses espaços livres, essas atividades com fundo preto e letra amarela, que são flexíveis, quando você deixa esse espaço, o que acontece? Você acaba, ele destacou aqui, né? Se eu estou muito tempo fazendo uma coisa e já tem uma hora que o tic-tac já não funciona mais, nessas horas a flexibilidade vai ser uma boa ferramenta para você usar. Então, o que acontece muitas vezes? Eu passo muito tempo trabalhando sentado. E aí, nesse mesmo dia aqui, ó, que eu tenho o timinho e tenho esses estudos que faço sentado, eu tenho os meus exercícios físicos. Aqui, gym quer dizer academia em inglês. E quando eu estou enjoado de ficar sentado, o que eu faço? Cara, vamos fazer exercício físico agora? E eu consigo flexibilizar. De repente, esse tempo aqui livre, o que eu faço? Eu chamo minha irmã pra gente assistir Naruto. Eu já tô... Ontem mesmo eu fiz isso. Eu tava
já saturado de ficar sentado, só mexendo no computador, trabalhando, estudando. Aí eu, rapaz, vou chamar ela aqui. Aí eu fui assistir, relaxei, depois eu voltei, sabe? Então, isso é inclusive passos de uma área da engenharia de produção chamada ergonomia. E quando você dinamiza as suas atividades, você trabalha para uma qualidade no seu trabalho e na sua saúde também. Quando você aplica a ergonomia, você está tanto conseguindo ser produtivo quanto buscando uma qualidade de vida para o seu corpo. Lembra que nós somos trindade. Nós temos a trindade, mas somos um ser trino. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Inclusive, eu quero dizer o seguinte sobre a questão dos fones de ouvido, viu? Você que trabalha muito ouvindo música, botando fone de ouvido, isso causa um certo estresse no seu corpo. Você pode até cansar um pouco mais, porque você está o tempo todo ali com aquele aparelho, ouvindo música, então é um estresse cognitivo muito grande, certo? Se você, por exemplo, usa muito mouse, varia um pouquinho a posição dos dedos, sabe? Usa o dedo de cá, usa o dedo de cá, faz um alongamento antes de você começar a, as suas atividades do seu dia. Médicos recomendam isso. Quando você alonga, você proporciona um cuidado muito adequado para o seu corpo. É importante você também ter uma bancadazinha, um apoiadorzinho no seu pé. Seu pé tem que estar totalmente apoiado no chão para que a sua lombar esteja apoiada na sua cadeira. Use cadeiras ergonomicamente aprovadas, sabe? Cadeiras que tenham um encosto que dá para você fixar bem as suas costas, uma cadeira ajustável, que o computador ele esteja sempre no nível da sua visão, é importante isso também. Você também manter as suas mãos, os cotovelos, né, na altura da mesa onde você está trabalhando. Nunca muito acima e nem muito abaixo, porque isso causa certo estresse no seu corpo e você termina o seu dia com muitas dores e tomando muito remédio. E Deus não chamou a gente para ficar tomando remédio assim igual tomar água, não. Eu mesmo já determinei isso com Deus, que eu só vou tomar remédio no último caso, sabe? Para mim, o meu melhor remédio é dormir. Então, eu durmo, eu recupero, a dor que eu tinha ali vai embora. O estresse, tudo ali vai embora. Eu não fico tomando Dorflex igual você tomar água, não. Igual muita gente eu conheço. Porque quando você faz isso, você está sobrecarregando seus rins. E no futuro, lembra que a gente estava falando sobre longo prazo? No futuro, você pode ter uma sobrecarga nos rins e isso gerar muitos problemas para você. De repente, Deus me livre, está repreendido. Isso não vai acontecer aqui, né? Mas tem pessoas que fazem hemodiálise já depois de velhas porque tomaram muito remédio quando eram mais novas. Então, o teu rim consegue mais filtrar o sangue para poder fazer, né, o metabolismo correto. Então, é muito importante você ter aí essa dinamização na sua rotina e isso está ligado também à organização e também ao seu corpo, certo? E como eu falei, né, é importante você identificar o seu ritmo. Cada um é cada um, cada corpo é cada corpo. Também tem a questão da procrastinação. É interessante você buscar não tá procrastinando as coisas, você zerar essa atitude, ou buscar diminuir mesmo a intensidade da sua procrastinação se você já é alguém procrastinador e tem essa dificuldade. A procrastinação ela faz parte da nossa humanidade, sabe? Vai ter dias que você vai procrastinar? Vai. Até porque, por exemplo, tem dias aqui que o dia foi mal pesado mesmo. Gente, são dias maus, não é para todo dia ser mal, todo dia ser corrido, todo dia ser pesado, né? São dias e dias. E vai ter dias que você não vai conseguir cumprir tudo. E você vai ter que procrastinar aquela atividade. Semana passada mesmo eu não consegui pegar nem nada em relação ao aprendizado de línguas. Não deu tempo. Eu estava me preparando para a viagem, os cuidados com a avó e tal, e outras coisas. E, meu Deus, não deu tempo. Aí eu fiquei, tá tudo bem, cara. Você tem que falar pra você mesmo, cara, tá tudo bem, respira fundo. Você não vai morrer. Semana que vem você pega nisso. Você assiste um vídeo, de repente, quando você estiver lá de bobeira em relação a Libras, em relação ao espanhol.
E é engraçado, velho, quando eu paro e fico procrastinando sobre o aprendizado das línguas, eu sonho, começo a sonhar, eu lá fazendo as libras, eu falando espanhol, é doideira. Doideira, é como se não, eu tenho certeza que Deus me chamou para isso, sabe? Eu tenho convicção. E quando o propósito ele se torna conhecido para você, ele se torna conhecido também para a sua agenda. E ele entra em pequenos passos dentro da sua agenda. Você vai construindo isso em pequenos passos, coisas a longo prazo. Amém? E aqui, né, o professor falou, né, que a vida de procrastinador é como uma bola de neve. De fato, é. Você acaba fazendo as coisas na correria porque os prazos estão chegando e você não conseguiu dar pequenos passos durante o longo tempo que você teve antes disso. E aí, quando chega perto, você tem que fazer tudo na correria, não absorve 100%, fica tudo meia boca. Então, é algo ruim. Procrastinar de forma habitual te traz um senso de improdutividade, incompetência, inclusive de vergonha. E culpa também, né? Você se sente muito culpado. Tem horas que você vai precisar parar tudo, sabe? Para poder recalcular a rota, porque você sabe que do jeito que está, você vai estar no caminho errado. Né? Você já parou, né? Você já pegou um, um GPS, esse GPS estava louco e você teve que parar tudo ali, parar o carro para recalcular a rota. Pronto, é da mesma forma também com o nosso gerenciamento de tempo. Tem momentos que a gente vai ter que fazer isso. Orar a Deus mesmo, pedir direcionamento. E é justamente o exemplo que o professor trouxe aqui e também já aconteceu comigo. E agora a gente vai entrar nas nossas considerações finais e nessa parte prática, certo? Se você quiser pausar um pouquinho aí para poder pegar algo, tomar uma água, fazer outra coisa, esse vídeo se estendeu um pouquinho mais, mas foi por um bom propósito, certo? Então vamos lá. Primeira coisa das considerações finais que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, que tem atividades, eu até peguei aqui essa anotação, deixa eu só pegar ela aqui rapidinho. Outro método para você administrar as atividades que você faz, que é chamado de to do, doing e done. É um pouquinho do inglês aí, aprendi também no curso de engenharia de produção, esse método é muito bom. E o que consiste esse método? O verbo to do, no inglês, quer dizer o verbo fazer. Então, as coisas que eu vou fazer, elas estão no futuro, né? Então, é o to do, fica no to do, nesse quadrinho aqui. Você pode fazer esse quadro, de repente, no seu quarto. Quando você trabalha com home office, né? Em algumas empresas também o pessoal faz isso. E aí, você pode também fazer no seu aplicativo de agenda. Eu faço também, além de classificar as atividades em A, eu coloco também do lado lá to do, ou doing, ou done, né, algo que está feito. Normalmente o que está feito no meu aplicativo de agenda eu apago, que está feito já, então tetelestai, já era, vai pro lixo. Mas se você quiser ter o controle disso também, é importante. Então, to do é o futuro, né? Você vai fazer. Doing é o que você está fazendo e você coloca as atividades que você está ali caminhando, fazendo elas. E o done é o que está feito. Ok, então é isso aqui que consiste esse quadro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui com o meu trabalho. Eu tenho um roteiro para poder entregar no dia 20 de 1 de 2021. Então, o que é que eu coloco no meu to-do? No meu to-do eu vou fazer a entrega do roteiro no dia 20 do 1. Isso está lá salvo na minha agenda. O doing, eu estou fazendo o meu roteiro. Ele está na minha agenda semanal. Até eu terminar, então tá lá, tá fazendo. E o done é quando a atividade está pronta, então eu excluo. Acabou. E algo que eu queria também destacar aqui para você, dentro do seu gerenciamento de tempo, fugindo aí um pouquinho desse assunto, né? É que é interessante você trabalhar bem a sua fé para tudo que você for fazer, inclusive para o tempo que você vai investir. Por quê? Você imagina se eu fosse alguém que não tivesse muita fé, eu tivesse aquela fé rasa. Eu nunca teria saído do meu emprego trabalhando para outras pessoas e teria empreendido, sabe? Nunca. Eu teria continuado ali no telemarketing, que foi onde eu comecei a trabalhar. E
já trabalhei também em outras escolas de inglês, né? E eu recebi a direção de Deus para poder sair e ter fé para acreditar que realmente Deus iria prover e ponto final e acabou-se. Porque, gente, no mundo que a gente está vivendo hoje, se o diabo ele não te escraviza no pecado, ele te escraviza arrancando o tempo de você. Porque ele sabe que quando ele conseguir arrancar tempo de você, ele vai conseguir impedir que você ministre para a vida de outras pessoas, que você esteja tão cansado, tão atarefado. E aí ele joga preocupação na sua mente das contas que você tem para pagar, sabe? E se Deus ele te dá uma direção, se o propósito no seu coração é alcançar vidas, não existe capital humano maior do que isso, sabe? Não existe capital no mundo, na verdade, maior do que o capital humano, que Deus pagou um preço de sangue, sabe? E eu creio que Deus vai honrar cada passo que você for tomar de fé. Se você tiver que sair de um emprego, você tem dois, para poder abrir mais tempo, para você ter tempo com Deus, tempo com sua família, tempo de qualidade, faça isso. Eu encorajo você a fazer isso, porque eu sou prova viva de que isso funciona. Deus, ele honra isso. Eu falei para Deus, Deus, eu quero ter uma família, Pai. Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero me entregar mesmo para poder entregar o melhor para as vidas. Sabe, tem alguns de vocês aqui da célula que falam comigo, Michael, o que eu posso fazer por você? Nossa, por que você faz tanto por mim? Por que você para tanto tempo para poder dedicar a mim? É só Deus para te recompensar. E eu fico, cara, e Deus recompensa mesmo, sabe? Ele é um bom patrão, ele é um bom pagador. Assim, não é que seja a minha intenção receber recompensa de vocês ou de, de fulano, de cicrano, sabe? Ou tentar fazer um grande ministério. Não. Na verdade, eu uso tudo que eu tenho, todo o serviço que é um ministério, né? A palavra ministério é isso, é serviço, para poder servir vocês e construir grandes pessoas. Então, eu tive que ter fé para dar esse primeiro passo. Joyce Meyer, se você for parar para ouvir o testemunho dela, cara, você vai ver a fé que essa mulher teve para poder começar a construir o ministério dela. Ela teve que ter fé para poder ser confrontada por pessoas da antiga denominação dela, porque quando ela começou a fazer as reuniões, pessoas se voltaram contra ela, sabe? Fofoca. Ela inclusive deixou de servir na igreja durante um tempo porque ela estava praticamente excluída da igreja, sabe? E ela passou um tempo, se você for pegar lá os vídeos dela, os clássicos de Joyce Meyer, você coloca Joyce Meyer em português, aí você vai ver clássicos de Joyce Meyer. Aí tem lá falando sobre organizando suas finanças, né? Tem uma ministração voltada para isso. Ela fala que ela passou nos anos iniciais dela de vivendo só para o ministério, que ela teve que largar um emprego, foi uma direção de Deus. Ela passou 6 anos, sabe? 6 anos para poder se organizar financeiramente e começar a frutificar. Então, quem é que está disposto a fazer isso? Né? Quem estaria? Hoje, graças a Deus, eu sinto a unção de Deus de aceleração, sabe? Eu sinto que coisas que eram para levar 6 anos estão levando meses ou semanas para se resolver. Então, pega essa unção de aceleração e creia no Deus que te chamou, sabe? Porque se você crer, você vai ousar, você vai ter fé para poder fazer como Joyce Meyer fez, para poder fazer como eu fiz, e sempre seja direcionado por Deus. Eu não estou estimulando ninguém aqui a largar emprego, a deixar de fazer isso, aquilo, e, sabe, não é isso. Mas se você tem uma direção de Deus para fazer, faça e sem demora, porque Deus está, Jesus está voltando, sabe? E nós estamos nos últimos dos últimos dos últimos segundos, e eu tenho certeza que você não quer chegar diante de Jesus. Diante dele e ele diante de você e ele falar, eu não te chamei para você ter feito isso e gastado seu tempo com isso, era para você ter feito isso aqui e você não fez, você vai deixar de receber esse galardão aqui porque você não estava fazendo o que eu te chamei para fazer. E quem sabe Deus te chamou para trabalhar mesmo no secular e Deus vai te honrar lá, sabe? Se essa for a direção de Deus, amém. Então que Deus se manifeste através daquele lugar, que Deus te mostre direções para você alcançar vidas ali. O importante é isso, é você estar plantado onde Deus te chamou para estar e você frutificar onde Deus te chamou para estar. Há um preço, mas não tem que ser um peso. Amém? E quando você tem esse cuidado em conhecer o seu propósito em Deus, conhecer quem você se torna mais seletivo, sabe? Então, por isso que eu investi muito tempo da minha vida me conhecendo nesses anos, graças a Deus, depois que eu nasci de novo. Eu nasci de novo com 23 anos, depois que termino no começo do Rema,
e hoje eu tenho 28, né? Fazem 5 anos. De verdade, foi um novo nascimento de verdade, para valer. Então, mas mesmo antes disso eu já estava procurando já me conhecer, mas agora mais do que nunca. Sempre quando eu invisto tempo em me conhecer, eu invisto tempo em ganhar tempo, sabe? É meio louco isso. Mas por quê? Porque eu me torno mais seletivo. Eu sei aonde eu devo estar e aonde eu devo não estar, sabe? Estou parecendo o Pinóquio do Shrek, né? Eu sei onde ele não está, mas é bem por aí mesmo. Sabe, você consegue saber o que você tem que dizer sim e o que você tem que dizer não. Foi engraçado, né? Desse versículo que eu falei para vocês, que Jesus ele fala que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Ele não deu mais sims do que não e não colocou mais nãos do que sim. Ele colocou exatamente 2 sims e 2 nãos. Lá na escrita, né, da tradução tá exatamente 2 sims e 2 nãos. Ou seja, Deus ele mostrando o equilíbrio. A gente vai ter que dizer sim para algumas coisas e dizer não para outras também. É, e eu indico para você cursos para você fazer de autoconhecimento, sabe? Terapia, se puder fazer, faça. É de Deus e faça com profissionais realmente bem renomados, bem reconhecidos. E de preferência, se você é cristão, faça com um profissional que é cristão, né? Que professa a sua mesma visão, porque tem uns aí que infelizmente não dão bons conselhos não. Leitura, eu indico o livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Vou até abrir aqui esse livro de tão massa que ele é. Eu li ele 2 vezes. Para você ver o tanto é, quanto ele é importante, esse livro, Uma Vida com Propósitos. Ele tem várias livrarias aqui de Aracaju, não sei da sua cidade onde você está, não sei onde esse vídeo vai alcançar, mas fantástico esse livro aqui, Uma Vida com Propósito. Tem até uma arvorezinha aqui, eu li ele, é muito bom. Quando a gente está falando da parte prática aqui da agenda, é importante você definir bem os limites de cada atividade, como eu já falei em relação ao seu negócio, se você tem um negócio, né? Se você dedica, por exemplo, como eu aqui, né, de 11 horas até meio-dia para o Timimo, eu não costumo passar muito disso, sabe? Se é só 1 hora que eu tenho que dedicar, é 1 hora que eu vou ficar, sabe? A não ser que eu receba algum direcionamento de Deus para poder ficar um pouco a mais. Mas eu procuro fazer bem equilibrado as atividades para que eu consiga ter energia para fazer as outras, sabe? Então é importantíssimo isso. Como eu deixei aqui a observação, né? O único autorizado a ultrapassar os limites é o Espírito Santo. Ele está autorizado a mudar as coisas de lugar. No começo, quando eu comecei a aprender línguas, eu pegava 2 vezes por semana e eu recebi um direcionamento de Deus. Antes do curso que eu estou fazendo hoje, né? De prevenção ao abuso sexual com a Leiliane Rocha. Antes desse curso surgir, eu recebi o direcionamento de Deus para poder abrir tempo na minha agenda. Então, antes desse curso surgir, eu recebi esse direcionamento e eu comecei a abrir esse tempo. Então, Deus me deu esse direcionamento e eu nem sabia o porquê. E depois que surgiu aí o curso, eu entendi. Poxa, agora eu entendi. E aí eu só estou pegando 1 vez por semana mesmo, aprendizado de línguas, e eu pego o curso, né, mais tempo, então eu consigo dedicar mais tempo para o curso e maravilha. Então é importante você conhecer os limites. É interessante você também investir tempo nos relacionamentos, sabe? Eu costumo deixar mais os sábados para eu ter tempo para mim mesmo, de repente, ou para amigos. Como você pode estar vendo aqui, ó, eu posso estar ou nos eventos da church, que é da igreja, ou free no meu sábado, ou tá tudo livre aqui, ó. Ou de repente eu gosto muito de estudar, isso para mim é um hobby, então eu posso estar ou estudando. Aí eu coloquei aqui trabalhando, mas em último caso, porque no sábado à tarde e à noite normalmente eu dedico para amigos e atividades da igreja. E domingo eu coloco aqui, né? Ou eu estou na casa do meu pai, que é Daddy é pai, né? Ou na casa do meu pai, ou na church, de domingo de manhã. E aí eu estou free, ou na casa do meu pai, normalmente no domingo à tarde. Domingo à noite, em alguns direcionamentos que eu recebo de Deus, eu estou na igreja, ou
eu fico permaneço lá na casa do meu pai porque é o único dia da semana que eu dedico mesmo para poder estar com ele. É, então estou explicando para vocês aqui algumas coisas da agenda, né? Para vocês entenderem aqui como é que funciona. Tem outra atividade aqui que é importantíssima, gente, comer. Então eu coloco 4 refeições por dia, né? Então eu tenho breakfast, que é o café da manhã, eu tenho lunch, que é o almoço. Às vezes eu também tenho um dinner mais cedo, costumo ter o meu jantar umas 5 da tarde. E eu tenho um supper, que é a minha ceia, algo leve para comer ali antes de dormir. Então é interessante você também inserir isso na sua agenda, porque comer leva tempo, viu? Comer leva tempo. Lembra que eu disse para você que eu aproveito o tempo que eu estou comendo também para me alimentar espiritualmente? Não sei se você lembra, se tem vovó, vai para casa da vovó, mas vovó costumava fazer isso, só que com rádio, né? Ela, enquanto tomava café ali de manhã, minha avó fazia assim. Ela colocava ali o rádio, eu ouvia os comerciais, até hoje eu lembro de algumas musiquinhas dos comerciais. Então por que eu não posso fazer isso também com a palavra de Deus, né? É estratégico. Então, continuando aqui a explicação da agenda, depois do meu café da manhã, eu tenho tempo com Deus, com a Trindade. Aí depois eu vou para seguir a minha agenda. Tem vocês aqui, ó, da Célula Reframe, nas terças-feiras também incluso. É, Tem também o meu tempo da igreja, eu coloco isso também na minha agenda. Isso está aqui colocado. Eu coloco também um tempo na minha semana para poder conversar com as pessoas que eu discipulo. Meus liderados, eu mando uma mensagem, normalmente é dia de terça. Não sei se vocês já pararam para perceber quem é liderado meu, quem é pessoas que eu acompanho. Já deve ter percebido isso, que toda terça eu mando uma mensagem, mando um oi, e aí como é que você tá, para poder saber como tá, né? Aquela pessoa, isso também é algo que entra na minha agenda, tem que entrar. Atividade de terapia, eu coloco alguma atividade terapêutica para fazer durante algum dia da semana, mas normalmente eu sempre costumo fazer. Eu assisto algum story da minha terapeuta, eu assisto algo relacionado a algum curso, algum vídeo, então eu estou fazendo aí, certo? Então, tem atividades aqui que não estão com fundo preto e letra amarela e que são flexíveis, certo? Então, isso é uma convenção que eu faço, mas cada um pode fazer a sua, viu? Fique livre. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é trabalhem também com flexibilidade, senão você vai ficar se culpando demais e ansioso demais, certo? E aí eu coloquei aqui que é importante você demandar, dedicar um tempo para os seus relacionamentos. Teve um dia aqui que minha mãe entrou em contato comigo para pedir um texto que estava num livro aqui, que está aqui em casa. E eu, na hora, quando minha mãe normalmente me pedia alguns desses favores, principalmente em cima da hora, o que normalmente eu não gosto, porque minha mente é uma mente muito planejadora, eu já conformei comigo mesmo, cara, isso acontece, então eu tenho que lidar com isso. E aí esses espaçozinhos aqui ficam livres justamente para esses momentos, né? Como eu já falei para você, para os imprevistos, para algum pedido desse que pode surgir. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, antigamente eu me estressava, né, quando isso acontecia. E aí depois eu fiquei, rapaz, eu vou aceitar porque dói menos. E vou trabalhar com o que eu tenho e com o que eu posso fazer dentro da minha agenda, dentro do meu controle. E aí ela pediu isso e eu sabia que eu ia perder muito tempo se eu começasse a procurar no livro. E aí eu falei, como numa impressão, assim, falei comigo mesmo, meu Deus, como é que eu posso fazer para poder ganhar um pouco de tempo? Eu estava corrido, estava perto do horário de ir para a igreja. E se fosse o Michael de antigamente, eu teria ficado com muita raiva, teria gastado um tempo para poder achar coisa no livro, teria chegado atrasado na igreja, teria culpado minha mãe, teria ficado com raiva dela. Mas, como eu tenho o Espírito Santo, eu parei para ouvir a voz dele. E aí ele falou comigo, filho, peça para ela olhar no Google. Então, às vezes, sabe, o estresse, ele acaba tapando a voz de Deus e as estratégias que Deus vai trazer para a sua vida que vão poupar tempo. E se você para ouvir a voz de Deus e se acalma, sabe, e não deixa a ansiedade tomar conta, e Deus ele vai te trazer para um lugar que está acima de tudo, igual a palavra fala, né? Nós estamos acima de todo o principado, toda a potestade.
e ao mesmo tempo nós estamos acima da falta de tempo e também acima dos imprevistos. Porque se esse é o meu lugar, então eu tenho que estar acima de tudo junto com Cristo. É esse o meu lugar no reino espiritual. E pelo meu espírito eu senti essa impressão. Peça para ela olhar no Google. Ela olhou, ela achou a história. E pronto, poupei meu tempo. Foi maravilha, céu da terra. Não fiquei com raiva da minha mãe, não cheguei atrasado na igreja. Eu estou dando um exemplo bem prático aqui, bem simples, mas que funciona, gente. Funciona. E mais uma vez eu quero reforçar aqui, estudem sobre comunicação não violenta. Isso vai salvar os seus relacionamentos. Lembre-se que o maior mandamento de Deus não é sobre você saber administrar bem o seu tempo. Não é sobre você ser um profeta das nações, não é sobre você ter um grande ministério. É sobre você amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, de todo o seu espírito, e amar o próximo como a você mesmo. E quando você se organiza, você está amando a si mesmo e também amando ao próximo. Nunca teríamos uma célula Reframe se eu não fosse alguém organizado. Eu nunca teria me formado no curso de engenharia de produção, nunca teria aberto o time se eu não fosse alguém organizado, porque eu não teria fé o suficiente para isso. Porque planejamento também tem a ver com fé, tem a ver com você acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida, naquilo que você quer alcançar. E se você não acreditar, não vai ter sempre alguém ali para acreditar por você, sabe? Vai ter um momento em que as cortinas vão se fechar, você vai estar sozinho no seu quarto, ninguém vai estar mandando mensagem para você, te encorajando, e vai ser só você e Deus, sabe? E por isso que é importante a gente investir nos relacionamentos. E a comunicação não violenta, ela traz ferramentas naturais para poder trabalhar isso, sabe? Você impor os seus limites através de pedidos da forma correta e você conseguir tratar com isso, né? De forma educada, sem ferir o outro, sem machucar o outro, sem também deixar de servir ao outro. E vai ter momentos que você vai ter que impor o seu limite e não vai ter como fazer aquilo porque vai fugir da sua capacidade natural, entende? Então, é muito importante você ter uma comunicação não violenta. Ok, gente? Então, esse foi o nosso treinamento. Eu espero muito que você tenha absorvido. Me procura no privado se você tiver alguma dúvida. Eu estou disponível para isso. Se quiser comentar também lá na célula, você está livre para isso. Se quiser falar dos resultados que você está tendo, vai ser uma bênção ouvir, sabe? E é isso. Qualquer coisa, estamos aí, estamos disponíveis. Estou disponível para servir vocês, como estou aqui, viu? Grande abraço do seu líder, do seu amigo, e fica com o Pai 24 horas, ligadinho com ele, porque ele te ama, viu? Te ama tanto que me fez parar para poder fazer esse treinamento só para você. Grande abraço.